é o fundador da melhor e maior escola judaica de todos os tempos. E Gamaliel, sendo tutoreado por Hilel, não era pouca coisa, porque o avô dele era alto nível. E Paulo aprendeu nessa fonte, e Paulo tem essa convicção. É interessante, e a outra passagem, que eu vou falar depois, mais duas passagens em João, mas o que é interessante na vida de Paulo também, me impactou muito, foi o seguinte, que Paulo era um intelectual, de estirpe, de envergadura, que estudava profundamente. Aí a conversão de Paulo é muito diferente. Porque a conversão de Paulo não é também decorrência do convencimento, embora o estudo fizesse Paulo buscar a verdade. E Paulo, como vocês sabem, na estrada a Damasco, e aqui eu adiantei para vocês que eu estou estudando isso, né? Eu acho que Damasco não era na Síria, era em Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. Então, Paulo, mas isso aí é uma coisa que eu estou estudando. Paulo, no caminho para Damasco, que eu tenho uma convicção que é em Qumran, Paulo, no caminho para Damasco, que nunca havia perseguido Cristo. Paulo já perseguiu Jesus? Paulo perseguia quem? Os cristãos. Os cristãos. Paulo, que perseguia os cristãos, Paulo, que podia exercer qualquer função em Roma. Aliás, a função que ele exercia em Roma era uma função muito relevante. Ele era o responsável para deter a expansão desta revolução, que era o cristianismo. Paulo era escolhido para isso. E ele perseguiu os cristãos em Jerusalém, aí decidiu ampliar o círculo de perseguição. Vamos para a próxima cidade, aí foi para Damasco. E Paulo, um intelectual de envergadura, quando foi para Damasco, ele tem um encontro com Jesus ressuscitado, ou como os romanos gostam de dizer em latim, resurrectus. E Jesus olha para Paulo e diz assim: Paulo, por que me persegues? Paulo nunca perseguiu Cristo. Mas por que Jesus diz isso? Porque aquele que persegue o cristão, persegue o próprio Cristo. Então, essa ligação é muito impressionante isso. Alguém de alta envergadura intelectual identifica que perseguir o cristão é perseguir o próprio Cristo. E ali Paulo, ele se converte. Isso foi muito impressionante para mim. Outra coisa que foi muito impressionante para mim foi a comunicação que teve do Evangelho de João com a elite intelectual da época. Porque se você for ler toda a literatura helênica da Grécia, você vai ver que os dois termos principais que estão sendo discutidos por séculos, o primeiro é aletheia e o segundo é logos. Toda a literatura que você pegar, pré-socrática, até os filósofos pós-socráticos, Platão, Aristóteles e todos eles, o mundo grego, a intelectualidade grega, buscava o entendimento do que era a verdade, aletheia, que é uma palavra, inclusive, que tem origem na mitologia platônica, e buscava o entendimento de qual era o fundamento, a razão de ser de todas as coisas, que era o logos. E realmente eu fiquei muito impressionado, porque no Evangelho de João, que é uma biografia de Jesus, você tem alusão a esses dois termos. O primeiro termo, logos, João capítulo 1, verso 1, em que as escrituras dizem, no princípio era o logos, traduzido por palavra ou verbo, aí é verbo, né? No princípio era o logos. O logos estava com Deus, o logos era Deus. Então, quando eu disse assim, olha, é uma biografia de Jesus que faz referência ao que a elite intelectual conversava. No princípio era o logos. O logos estava com Deus, o logos era Deus. Aí tem uma afirmação em João 1,14 que é revolucionadora. João 1,14. Que João 1,14 vai dizer que o logos
se fez carne e tabernaculou entre nós. O povo traduz por habitou, mas em grego é tabernaculou. E tabernaculou entre nós. Então, o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós. Isso é uma comunicação brutal para a Grécia, porque está dizendo assim, esse conceito sobre o qual a civilização mais inteligente do mundo se debruçava, não é um conceito, não é uma ideia, é uma pessoa. É uma pessoa. Você pode crescer em relacionamento com essa pessoa. E como se não bastasse isso, essa biografia em João 14:6 registra Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.